Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Por aqui é o pastor Júlio Rocha e vamos de Pergunta Aí. Essa série de vídeos dentro do canal Verbo, Bíblia e Teologia tem por objetivo ajudar os nossos amigos e irmãos em Cristo com as dúvidas pertinentes àquilo que o canal se propõe a fazer. Bom, nós temos uma pergunta dedicada aqui para o vídeo de hoje que o irmão nos fez e a pergunta é a seguinte: procede para um cristão baixar conteúdo em PDF? Será pirataria? Eu achei muito interessante essa questão porque ele poderia perguntar, pode ou não pode, né? Mas ele colocou aqui procede, né? Se é de boa procedência para o cristão praticar isso. E visto que esse assunto é bem polêmico, né? Porque envolve duas partes aí, vamos dizer assim, latentes, nós vamos logo dizendo que essa pergunta ela requer uma meditação para uma busca de um equilíbrio, de uma resposta mediatória para que nós possamos continuar sendo crente e continuar, né, aqueles que assim fazem, usufruindo vamos dizer assim, desse recurso que a internet possibilita para nós. Bom, sendo assim, nós temos que começar definindo o que é pirataria. De senso comum, nós sabemos que a pirataria é a reprodução, venda, né, compartilhamento de tudo o que possui ou que é de direito de alguém visando lucro. Tá? Mas o que a lei, né, nos parâmetros legais, o que a lei fala sobre isso? O artigo 184 da nossa lei, ela determina ou descreve ou define pirataria como sendo a violação dos direitos de propriedade de alguém, direito de um autor, ok? Aí ela vai no seu parágrafo primeiro estabelecer o seguinte, acompanhe na tela, uma violação, né, dos direitos de um autor, do direito autoral, que consiste em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do detentor, do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Ou seja, se é de alguém e se reproduz, total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por quaisquer meios, né, que leve a essa obtenção, isso se constitui uma pirataria, ok? Só que parece, né, que o parágrafo 4º, ele cria uma regra, cria uma ilha no meio dessa definição de pirataria. E nós vamos também colocar para você aí. Diz assim: o disposto nos parágrafos 1, o primeiro, segundo e terceiro, não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os que se lhes são conexos em conformidade com o previsto na Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem, agora sim, nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista sem intuito de lucro direto ou indireto. Isso se aplicaria, por exemplo, para baixar um material em PDF para estudo, né, para faculdade, ok? Ou para estudar teologia. Tá? Isso nós entendemos ser aplicável. Contudo, meus irmãos, se trata de uma situação muito delicada. Né? Por quê? Porque são duas partes. Uma parte que criou, que detém os direitos sobre isso, né? E que espera, né, o fruto do seu trabalho por causa disso. E outra parte, alguém que, vamos colocar aqui honestamente, né, entende, né, gosta daquele autor e vai utilizar a sua obra, porém não tem dinheiro para comprar agora, ele se utiliza desse recurso. E a outra parte que está entre as duas, que é aquela que se aproveita. Ele não trabalha, né, mas quer subir no pé, na mangueira, né, e colher as mangas. Então, aí há que se proteger de um lado, né, e que se flexibilizar do outro. É isso que eu entendo que a lei procura fazer. Não sou jurista, amém, irmãos? Não sou advogado, não entendo, aliás, quase nada disso. Nós entendemos de interpretação de texto aqui. Tá? Buscamos algumas informações que respaldassem também, e parece que esse é o senso, né, que se entende acerca dessa questão de download de PDF ou não. Tá bom?
Agora, indo para a nossa área, que é onde eu entendo, né? Ou pelo menos procuro entender. Nós nos vemos numa situação delicada, ok? Por quê? Porque na prática, se você pegar um livro da biblioteca na sua escola, onde você estuda, sua filha estuda, seu filho estuda, você pegar lá, colocar na Xerox, tirar uma Xerox, né? Aquilo ali é uma reprodução, aquilo ali é ilegal, aquilo ali, né, é um crime. Se você, por exemplo, compra um e-book, né, nas plataformas aí, tá? Você compra um e-book para ler na tela ali, de repente você fala assim, não, eu comprei o e-book, eu tenho direito, então eu vou lá e vou imprimir e transformar em uma apostila, vou transformar um livro encadernado. Isso é crime, tá? Porque é uma reprodução, não foi vendido para você como livro, foi vendido para você como e-book, ok? E se você também pega qualquer tipo de PDF e você tem uma rede social ou você tem um grupo que tem milhares de pessoas e aquele negócio todo, e você posta em lugar público, isso também é reprodução, isso também é crime. Então veja como a situação é delicada. Como nós ficamos como crentes nessa situação. Irmãos, isso nada mais é do que algo que a gente já vivencia por toda a nossa vida cristã e não vai ser diferente. O que é, pastor? É aquilo que não é pecado, mas pode ser. Ou aquilo que é pecado para alguns, mas não pode ser. Eu estou falando de quê? Eu estou falando daquela guerra, né, daquela análise que sempre tem que ter, da moral contra a ética, da ética contra a moral. E nós, como os crentes que somos, nós temos obrigação de equiparar, de equilibrar, de equivaler, de balancear a moral com a ética, para que nós não venhamos dar escândalo nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja de Deus. Vamos colocar nesse caso aqui do PDF, né, a questão do autor. Né? Para você pode não ser um erro, pode não ser um crime, mas eticamente para o autor, isso está sendo. Por quê? Porque ele está sendo privado de colher os louros daquilo que ele plantou, e diga-se de passagem, por seus próprios méritos, e isso sempre tem que ser levado em consideração. Então, qual é o negócio aqui? Né? Nós equilibrarmos a moral e a ética, ok? Para não desagradar o autor e, ao mesmo tempo, também não ficar no prejuízo intelectual, vamos dizer assim, né? Se nós precisamos de uma informação, e geralmente essas coisas acontecem quando nós precisamos de uma informação normalmente rápida, e aí a gente tenta se guiar no melhor caminho possível. Amém? Basta dizer, irmãos, consubstanciando aqui, né, com as escrituras, Jesus ensinou essa questão de moral e ética. Tá? Nós vemos lá no Sermão do Monte, logo no capítulo 5 de Mateus, né? Jesus fala ali um pouquinho sobre a moral e a ética. Tá? Então, ali reinterpretando a lei ou dando a significação correta da lei, como vamos colocar assim, né? Porque a reinterpretação da ideia que Jesus fez outra lei, na verdade, ele estava reinterpretando segundo os costumes do judaísmo. Daquela época a lei era muito saturada, já tinha sido modificada muito, né? Já estava totalmente fora do foco e Jesus precisou realinhar nas coisas. Então ele mostra ali, né, através do sistema de judaísmo cujos representantes se escondiam atrás da ética para praticar imoralidade, Jesus vindo pregar o reino de Deus, né? Jesus coloca, né, a questão da ética como se relacionando com a moral e a moral se relacionando com a ética. Tá? Nesse aspecto, o que acontece? Jesus vai falar, ouvistes o que foi dito. E aí ele vai dizer sobre o assassinato, o adultério, o divórcio, o perjúrio e a vingança. Tá? Veja, estou colocando conceitos, tá? Você pode correlacionar aí com a questão do PDF, tá bom? Jesus quis dizer para os judeus daquele sistema daquela época que o assassinato não é você pegar uma arma e atirar na pessoa, que o adultério não é você deitar na cama com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Então, para o caso do adultério, Jesus disse, eu porém vos digo, o adultério não é você ser pego no ato com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. É você olhar para uma pessoa do sexo oposto com intenções libidinosas, o seu coração já cometeu adultério. Então veja, Jesus está dizendo, não é só o ato moral que pega, vai pegar também o ato ético, ou vice-versa. Né? Não é só o ético, é o lado moral. A máxima do que Jesus está querendo dizer é isso. Embora as pessoas não vejam o que está acontecendo, Deus lá do céu está vendo tudo. Amém, meus irmãos? Então, para onde nós andamos com isso aqui? Nós temos na vida cristã, segundo Paulo nos ensina, a mordomia cristã, onde nós podemos fazer tudo o que quisermos. Tudo me é lícito. Mas nós temos também a liberdade cristã. A liberdade, ensina Paulo, não é a nossa, é a do outro. Né? A mordomia é nossa, a liberdade é do outro.
Então, se aquilo que nós fazemos escandaliza outro, irmãos, vamos deixar de fazer e ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso. Ninguém vai se entristecer por causa disso. Amém? Então, até aí, né, o evangelho também se equilibra, né? E tudo no evangelho tem a sua canga, tudo no evangelho tem né, a sua metade. A fé tem as obras, né? A fé tem a esperança, né? E por aí vai, tá bom? A mordomia tem a liberdade e aí daí por diante. Por isso, eu deixo para os irmãos 5 conselhos para ajudar você a, vamos dizer assim, a decidir as suas ações com relação ao PDF. Veja, eu não estou dizendo para você fazer e nem para você não fazer, tá? Eu estou dizendo aqui que eu faço, ok? Eu faço porque eu preciso. E eu vou citar dentro dos exemplos como eu faço isso, dando da minha vida o exemplo para os irmãos. Se eu ensino, eu tenho que dar condições para os irmãos. Veja, eu não estou sendo hipócrita com os irmãos, jogando para lá e para cá e ficando no meio, como quem diz, ele não faz. Não, eu faço. Né? Quem nunca baixou um PDF? Eu ainda baixo alguns PDFs, ok? Eu preciso. Tá? Tem títulos, por exemplo, que a gente não tem aqui. Né? Tem títulos, outros títulos, por exemplo, que já saiu de linha, então não se vende mais, né, em livrarias, ok? Como a gente faz? A gente recursa ao PDF. A seguir, então, eu vou deixar aqui os critérios que eu uso, os meus critérios pessoais, e os irmãos decidem, isso é a questão da consciência de cada um. Dentro dos meus requisitos pessoais para usar PDF, eu deixo para os irmãos aqui 5 conselhos rapidinho. Primeiro, cuidado onde você busca a informação, ok? Já foi dito pela lei, nós vimos aqui, que o uso, né, para fins lucrativos diretos ou indiretos é crime. Então, por exemplo, se tem locais, sites de internet, grupos que cobram, que seja R$1, que seja 50 centavos por um PDF, eu já estou fora. Eu penso que se alguém quer promover a cultura e ajudar outras pessoas a crescer intelectualmente, ele vai fazer isso de forma voluntária. Okay? E o único que deve ganhar pelo trabalho é realmente o autor da obra. Na impossibilidade de fazê-lo baixando, né, um arquivo da internet, pelo menos não dê prejuízo a ele. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que a ideia de um escritor é enriquecer culturalmente as pessoas. Lógico, e ganhar por isso. Amém? Mas você lesar outras pessoas, na verdade não é nenhum valor, é atitude mesmo, né? Então é complicado. Segundo, o uso precisa ser direcionado, né? Não é uma coleção de downloads que você vai fazer. Né? Na verdade, o que eu faço é ir atrás de uma necessidade. Então, eu limito o meu campo, né, de uso desse download, né, para minimizar o impacto nos autores. Eu me direciono àquilo que eu preciso fazer. Então eu preciso de um livro de soterologia, eu vou lá e busco o livro de soterologia. Eu preciso de história da igreja, eu vou lá e busco história da igreja. Amém. Acabou? Ok, acabou, né? Descarta ou guarda para referência, ou, né? Enfim, é dado o destino conforme aos critérios que a gente usa. Terceiro, nunca compartilhe arquivo. Veja, eu não falei nem para os irmãos que pode ou não pode, para os irmãos fazerem ou não fazerem. Eu estou dando um conselho para os irmãos decidirem o que é correto para vocês. Imagine eu dizer ou eu compartilhar. Você pode escrever aqui embaixo, pastor, aquele livro lá, você tem como se eu passar PDF? Não passo, meu. Não passo, não é só para inglês ver, não. Eu não passo mesmo. Quem me conhece sabe que eu não compartilho nada. A vida é sua, a responsabilidade é sua. Eu assumo a minha, você assume a sua, tá bom, irmãos? Porque a vida cristã é assim. Alguma coisa nós andamos de acordo com os irmãos e algumas coisas a gente tem que puxar a responsabilidade para nós. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Né? Isso não dá a entender que fazer download é errado, tá? E nem que é certo. Nós estamos, ok? Tentando equilibrar as coisas aqui, tá bom, meus irmãos? Então, eu não forneço arquivo nenhum. Você vai entrar lá, você vai fazer um download, você vai procurar, caso você queira. Caso não queira, continuemos na fé que há em Cristo Jesus. Quarto, preste atenção sempre nas intenções das pessoas. Irmãos, intenção varia de acordo com o humor de cada um, de acordo com a maré, de acordo com o dia, de acordo com o calendário, né? Enfim, então eu sempre fico, né, atento aos locais de onde eu tiro o download. Aliás, irmãos, não tem mais do que 2 lugares onde eu tiro o download.
tá? Porque eu vejo que as pessoas estão se mantendo da mesma forma. Se eu vejo que há uma variação, há um interesse, uma manipulação aqui, para mim já é venda, tá? Não pode nem envolver dinheiro, mas para mim eu já pulo fora, tá bom? Eu demorei para acertar uns locais, né, aonde eu puxo essas obras, né, o que eu preciso, tá? Mas eu fico sempre atento às intenções das pessoas. Por quê? Porque de lá para cá, de repente, essa pessoa pode se encrencar e se eu estiver perto, eu me encrenco também. E eu não sei ela, mas eu carrego um nome, né? Eu carrego uma bandeira, né? Eu carrego a bandeira da minha igreja, eu carrego a bandeira do sangue de Jesus, eu carrego o nome de Jesus, né? E eu não posso dar esse mole para ser escândalo a judeus ou a gentios ou a igreja de Deus. Amém? Outra coisa, de repente eu forneço download para uma pessoa. Forneço lá um arquivo ali, né? Ele pegou o arquivo, daqui a pouco ele vai citar lá e falar assim: o pastor Júlio me passou, né? Olha que negócio, tá? E outra, irmãos, ainda que essa brecha, vamos dizer assim, na lei, seja uma ilha na lei, né, de violação de direitos autorais, né, isso não impede do autor requerer os direitos dele. A justiça não está cheia de casos, abarrotada de casos, de pessoas que comprovadamente estão certas, mas sim de pessoas que acham que têm direito. Amém? Se eu me acho prejudicado com alguma coisa, eu tenho todo o direito, a lei me dá esse direito de ir diante do juiz e requerer, mediante uma ação, os meus direitos. Não quer dizer que eu estou certo nem errado, quem vai decidir isso é o juiz. Mas de pleitear, eu tenho todo o direito. E o autor tem todo o direito também, ok? E eu jamais tiraria esse direito do autor reconhecendo isso. Por fim, quinto e último, compre o livro se possível, ok? Quando eu utilizo muito um PDF, eu falo, agora já compensa comprar. Eu vou lá e compro. Quer um exemplo? Irmãos, eu gosto muito do Novo Testamento Interlinear Analítico, do Olivetti. E ainda hoje eu uso o PDF, porque o PDF dá para dar zoom e eu estou bem cego. Né? E às vezes eu preciso de alguma coisa, eu mexo muito no trabalho, no celular mesmo, às vezes não dá tempo, né? no computador, a gente vai no celular mesmo. Às vezes estamos na igreja, eu preciso consultar alguma coisa e eu abro ali o PDF. Mas ó, eu comprei, né? Fui lá, comprei, procurei, esperei chegar, né? Essa aqui já é a segunda edição, né? Esperei chegar e assim vai, tá? Eu uso muito também léxico grego, né? Estou esperando aí para comprar o mouse analítico, né? Esperando ir para São Paulo para poder buscar também, ok? E assim vai, irmãos. Aí todos os livros que estão atrás aí a gente faz da mesma forma, tá bom? Se o livro é bom, né? Dá essa moral para o autor vai ficar feliz também. Okay? Isso não vai dar legalidade ou ilegalidade para você baixar a PDF, amém? É mais uma forma de você também lidar com esse equilíbrio moral ético e estamos, de certa forma, contribuindo com o autor também. Bom, esse aqui, irmãos, foi o meu ponto de vista. E cada um haja de conformidade com a responsabilidade que recebeu no Senhor, amém? Dessa forma, eu não vejo problema em proceder dessa forma, mas sempre aquele negócio. Se for ferir a um irmão, se for causar escândalo, a gente não vai deixar de ser crente por causa disso. A gente é perfeitamente capaz de viver sem. Gostou do vídeo? Foi relevante para você? Você possui algum comentário? Concorda, discorda, sem corda de alguma coisa? Escreve aqui no comentário para a gente saber, tá bom? E assim a gente vai trocando ideias sobre esta questão. Deus abençoe em Cristo Jesus. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Amém.